paz e muita simplicidade da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. Eu convido você a voltar ao texto de Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. O evangelista Mateus registra as palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sede simples como as pombas. Nós meditamos e falamos sobre esse texto alguns dias atrás, quando enfocamos a questão da necessidade de, como os discípulos do Senhor Jesus, nós sermos prudentes como as serpentes. Vale a pena você ouvir, se você não ouviu, não viu esta mensagem. Mas hoje eu quero pensar com você sobre este outro aspecto do que Jesus colocou. Jesus não disse apenas que nós devemos ser prudentes, sagazes, espertos, certeiros como as serpentes, mas Jesus disse também que nós devemos ser simples como as pombas. E quando Jesus fala de que nós devemos ser simples, simples é um sinônimo de sermos simples, de agirmos com simplicidade. Traz a ideia aqui de honestidade, de uma certa inocência, sem que nós sejamos ingênuos. Inocência que traz também um coração que procura não ser maldoso aos olhos de Deus. Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas. E então Jesus usa esta figura, que na Bíblia, até certo ponto, é usada como símbolo do Espírito Santo. Na Bíblia, a pomba, ela traz um sentido, e comentaristas afirmam isso, que ela traz um sentido de pureza, de candura, de graciosidade. Tudo isso nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, a Bíblia nos mostra como alguém bondoso, manso, alguém gracioso, alguém puro, extremamente puro. E desta forma a Bíblia fala que no batismo de Jesus, João pôde ver o Espírito Santo descendo como forma de pomba. E ele usa esta figura da pomba, a figura de pureza, de candura, de graciosidade, de bondade. É Jesus quem vai nos dizer aos seus discípulos, no capítulo 11 de Mateus, os versículos 29 e 30, Jesus vai nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chama os seus discípulos a aprenderem dele. Jesus nos chama a aprendermos dele, do Senhor Jesus. Jesus nos diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus não estava nos chamando a sermos como discípulos dele, como ingênuos, não. Jesus estava nos chamando a termos um coração honesto, um coração sincero, um coração puro, um coração transparente. E nós só podemos fazer isto pela ação do Espírito Santo, nos moldando, nos fazendo semelhantes ao Filho de Deus, que é o propósito de Deus Pai, nos tornar semelhantes a Ele, a Jesus. Jesus chama os seus discípulos a serem simples, como a pomba, a terem esta pureza, esta candura, esta graciosidade, esta honestidade, esta inocência sem ser ingênuo. É quando sabemos e percebemos o que está ao nosso redor e ainda assim nós buscamos e pedimos a Deus que Ele mantenha o nosso coração honesto, sincero, puro, diante dEle e diante dos homens. Paulo é quem vai falar lá no capítulo 2, versículo 15, quando escreve aos Filipenses. Paulo, em Filipenses 2,15, vai então dizer, nos versículos 14 e 15, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis
e sinceros. E sinceros é a mesma palavra ali para simples. Filhos de Deus inculpáveis, sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos clamar a Deus para que nós façamos tudo sem murmuração nem contenda, para que nós sejamos irrepreensíveis, mesmo no meio de uma geração que é repreensível, que recebeu a reprimenda do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse sobre a sua geração que não é diferente da nossa. Ele disse uma geração má e perversa. E como nós temos visto maldade e perversidade. Como nós temos visto pessoas que neste contexto de pandemia têm se aproveitado da boa fé e da boa vontade dos outros. Como nós temos visto pessoas que estão se corrompendo e desviando verbas que deveriam ser para a saúde do povo. Como nós temos visto pessoas que receberam e buscaram continuar recebendo o auxílio emergencial, mesmo sem ter a necessidade, tirando daqueles que realmente precisam. São pessoas desonestas, são pessoas más, são pessoas ruins, são pessoas perversas. E não fosse a graça de Deus, o nosso coração também seria corrompido e pervertido. Jesus então alerta os seus discípulos quando Jesus diz então para eles: sejam vocês simples como as pombas, sejam honestos, sejam sinceros, tenham vocês a candura, a graciosidade, a bondade, como que a pomba tem e representa para as nossas vidas. Tenham vocês a pureza que esta pomba simboliza. Sejam assim também os nossos corações. Possamos clamar a Deus, porque sem o agir de Deus nós não seremos capazes. Nós não teremos um coração puro, gracioso, bondoso, honesto, não maldoso. E que nós possamos agir assim também. Que nós possamos ter o cuidado com as nossas palavras, para com o nosso próximo, para com as nossas autoridades, para com aqueles que nos rodeiam, para com aqueles que moram conosco, ou são nossos vizinhos, ou então, quem sabe, estão no contexto da vida da igreja, ou no seu trabalho, ou no seu local de estudo. Seja simples para com essas pessoas. Sejamos simples para com essas pessoas. Sejamos honestos, sinceros, amorosos. Sejamos tomados de graciosidade, da graça de Deus que deve alcançar estas pessoas. Alcançou o nosso coração. Nós não merecemos. É graça, é favor e merecido de Deus. E então que nós possamos também sermos instrumentos desta graça, desta simplicidade de vida, desta sinceridade, deste coração puro, não maldoso, para com as pessoas e para com o Senhor nosso Deus. Assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.